Oi, gente, eu sou Pablo Moreno Pires e hoje eu quero dividir com vocês o processo de gravação e mixagem de uma das canções que eu gravei esse ano e que eu mais gostei. É uma música linda, uma coisa que me emocionou muito. Eu sou muito grato por ter feito a gravação de Por Amor, do Mo Brasil. Se vocês quiserem assistir o vídeo na íntegra, vou deixar aqui no card, né? Essa gravação foi feita de uma maneira muito simples. Foram utilizados poucos microfones, foi muito rápido para fazer, mas eu tinha um desafio que era fazer essa gravação com todo mundo tocando junto. Só que o que é que aconteceu? A música era muito difícil e não ia dar certo gravar todo mundo junto porque alguém ia errar. Porque não houve ensaio e assim, Luísa tinha escutado a música antes, a cantora. O Ledson Galter já toca com o Mo Brasil, o baixista, já toca com o Mo Brasil há muito tempo e eu não sei se ele conhecia a música. E o Gel Barbosa, que é o sanfoneiro, que é um monstrinho também, Gel não tinha uma partitura ali escrita para ele. Ele teve que tocar isso na hora. O Mo Brasil é um artista que eu admiro demais, assim, e eu acho que qualquer pessoa que estuda improvisação, enfim, que pesquisa sobre isso, e que não ouviu falar em Mo, provavelmente alguém que você conhece aí, que é um improvisador de alto nível, sabe quem ele é. É um compositor espetacular, é um improvisador também, assim, cara, sabe, é um ouro que a Bahia tem, assim. A gente tem coisas aqui que são muito especiais e eu tenho, assim, uma sorte imensa de ter a chance de gravar um artista como esse. O Mo e o Ledson tocaram simultaneamente, baixo e violão. Então eu microfonei o Mo com um Schoeps MK4, cápsula pequena, porque essa cápsula pequena, ela tem uma resposta fora do eixo, ou seja, tudo que ela vai captar, que está, por exemplo, na parte de trás do microfone, a coloração dessa resposta fora do eixo, ela é muito pequena, ao contrário de um cápsula grande. O vazamento de um cápsula grande nunca é tão bonito quanto no cápsula pequena. Se vocês notarem, em gravações de orquestra, usa-se muito mais cápsula pequena do que cápsula grande. Utilizei um cápsula pequena porque eu já sabia que haveria um vazamento do baixo no violão. E como a gente estava programado para fazer tudo junto, o que é que aconteceu? Eu fiz, bom, é um microfone no violão. Quando surgiu a ideia, não, vamos fazer baixo e violão, e depois a gente faz a voz e o acordeon, eu coloquei também um R88 ali perto do violão, que é um microfone de fita estéreo, que ia captar o violão, mas ia captar também a ambiência e ia captar o baixo. O baixo estava a uma distância maior do microfone do que o violão, então ia ter mais violão. Eu estava mais interessado em pegar violão do que baixo ali, mas eu capturaria também o baixo. Para o baixo, eu utilizei um par de Audio-Técnica 5047, porque são microfones extremamente direcionais. Você tá aqui, eles são cardioide, tá aqui na sua frente, beleza. Você faz isso aqui, as frequências altas já não tem resposta da maneira que estavam quando aqui. Então eu utilizei isso para rejeitar o violão nos microfones de baixo. O baixo acústico é um instrumento que ele já sofre muito. O som natural dele já é um negócio um pouco desafiador, às vezes, para se tornar inteligível no meio de uma mix que tem outros instrumentos. Então, nesse caso, eu tinha um violão que toca, apesar de Mo ser um improvisador nato e um cara que toca muito, né? E tocando numa região para dar o espaço pro grave do baixo, né? Note que não tem nenhum bordão ali. A harmonia toda feita ali de uma maneira que tem espaço pro baixo. Mas ainda assim, o médio do baixo compete com aquela região. Então, eu precisava ter uma separação. Eu não queria ter violão no microfone de baixo. Eu poderia até ter o contrário, ter baixo rolando no microfone do violão. Mas eu queria limar esse vazamento de violão nos microfones do baixo, por isso optei por esse par de Audio-Técnica. Feita essa gravação da base do violão com o baixo, aí a gente fez o acordeon. Para o acordeon, eu utilizei o R88 também, e um par de Neumann TLM 107, ou 67, perdão.
E acabei utilizando mais o som do Neumann. O R88 estava ali para dar uma complementada. Na verdade, era para ver se eu queria a textura do som de fita ou se um condenser ia ser de boa, o que eu queria. E o condenser, nesse caso, eu utilizei sim também o microfone de fita, mas proporcionalmente, digamos que 30% tá com o microfone de fita e 70% é o condenser, né? E aí chegou a voz, que eu escolhi a princípio um Soyuz 017 para fazer a voz, porque eu já tinha gravado a Luísa algumas vezes com esse microfone e gostei muito do som. E aí, quando ela começou, eu fiz assim, poxa, esse som tá um pouco... Eu quero o vocal um pouco mais atrás, assim. Eu quero o vocal com... Sim, com a gordura, mas eu não quero ele furando tanto na mix. Aí eu troquei o Soyuz por um microfone de fita. Coloquei o Warm Audio WA-44. E aí, na hora que ela ouviu o som, ela também gostou já no fone, né? Isso é muito importante, isso é um indicativo importantíssimo para mim. Eu sempre quero escutar a opinião de quem tá ali comigo. Eu quero saber o que é que você tá achando aí. Eu não quero, digamos assim, não, eu que sei o que é melhor e acabou. Não. Às vezes a pessoa não sabe dizer tecnicamente para mim o que ela quer, mas ela sabe dizer quando aquilo não tá agradando, sabe? Quando aquilo tá aquém do que poderia ser. Então, eu sempre faço o possível para agradar o músico no fone, principalmente numa situação de overdub. Eu quero que a pessoa se escute melhor ainda, que ela se sinta mais inspirada, porque ela já não tem o estímulo de estar fazendo música junto com as outras pessoas. Então, quando eu coloquei o outro microfone e ela teve uma resposta assim, nossa, que timbre massa, eu já fiquei também tranquilo, porque eu também gostei e funcionou super bem pra mim, pra gente, pelo menos na música, né? Então, eu vou tocar mais um trechinho da música agora, pra vocês ouvirem, e na sequência eu vou mostrar pra vocês o que eu utilizei pra mixar. Então eu vou mostrar para vocês agora o que eu fiz no processo de mixagem. Bom, como vocês podem ver, dei bypass em todos os plugins e vou dar play agora em como o áudio foi gravado. Notem que tem umas automações ali de volume, né? Mas nada além disso. O sinal está muito mais baixo do que no produto final. E no baixo eu tenho basicamente 4 plugins. O primeiro deles, um Fab Filter, cortando subgrave, e um pouquinho de corte aqui em 160 Hz. Vamos dar play só no canal do baixo. O baixo foi gravado com 2 microfones, então eu vou solar aqui os 2 microfones e vamos ouvir só o baixo. O baixo que Ledson usa, gente, ele tem uns 100 anos. Sério. É bem antigo e é um excelente baixo acústico. Baixo acústico é um instrumento difícil de fazer soar bem. Então, apesar de já estar um som muito legal, eu ainda usei um outro plugin aqui, que é o Saturn, para trazer um pouco de saturação para o médio, para ajudar a inteligibilidade do médio. Vamos ouvir agora com esse plugin. Note que parece um pouco mais mas isso ajuda o baixo a furar na mixagem. Os instrumentos que a gente tem no arranjo, eles estão todos numa região muito parecida, né? Então, o acordeão não, ele se destaca um pouco, mas o baixo e o violão, eles ocupam uma região, às vezes, que é muito parecida, e isso é um pouco complicado de separar. Então, eu estou usando a saturação para trazer um pouco mais dessa articulação do baixo, e com isso eu consegui uma separação melhor. Temos mais um plugin aqui no baixo,
que é o Spiff, da Oik Sound. E esse é um Transient Designer, né? Então, só que eu escolho a região que eu estou utilizando. Então, tem um plugin aqui, ou tem um preset aqui do Eric Valentine, que eu gosto muito de usar, chama Acoustic Bass Mid-Knock, e eu utilizei ele aqui. Vamos ouvir. Também sutil. Ele ajuda também a pegar aquela parte mais importante do baixo, que eu quero que se destaque, né? Que as notas apareçam mais, e ajuda a empurrar isso na mixagem. E por último, o Pro MB também da FabFilter, né? 3 plugins da FabFilter. São plugins que não tem nenhum tipo de coloração. Eu já gosto de como eu gravei o baixo, então o que eu vou fazer de cor eu vou fazer mais no final. Vamos ouvir agora o Pro MB. Sem primeiro. Com. O que é que eu tô fazendo aí? Eu tô comprimindo a região do médio e tô expandindo o grave. Notem que você tem aqui o grave já com um corte nessa região, né? Mas no momento em que ele toca, ele expande. Então é para controlar isso, né? Para dar um pouco mais de como é que eu posso dizer? De cola. O importante para mim é fazer esse médio pintar, sabe? O sub eu quero ter um controle. O Pro Q e o Pro MB estou usando de maneira corretiva, assim, não estou adicionando nada, e eu estou usando o Spiff e o Saturn para adicionar. Então, o Ledson fez um overdub de cachixi, né? Depois. Estou usando aqui apenas um EQP1 da Universal Audio, um Pultec, e eu estou cortando nota, eu estou cortando 5 aqui, ó. Na atenuação eu estou em 5. É só isso que eu estou fazendo. Vamos ouvir. 100 primeiro. Deixa eu colocar aqui na parte do cachixi. Agora com. Muito sutil, muito sutil. É só para tirar as altas, as pontas. Mas é muito sutil mesmo. Depois disso eu tenho um acordeão. E eu fiz um panorama, né? Eu coloquei o baixo tendendo mais para a esquerda, a voz tendendo mais para a direita, o violão em estéreo e o baixo do centro. O cachixi também foi gravado com R88, então também está em estéreo. Então vamos ouvir o acordeon. O que é que eu fiz aqui? Eu tenho um buzz aqui do acordeon e nele eu tenho uma equalização. Notem, estou cortando coisa. E tenho também um compressor aqui, em que eu também estou só apenas dando uma colinha, nada demais. Vamos ouvir primeiro o que eu fiz de equalização nos canais. Notem, basicamente só High Pass Filter. E agora vamos ouvir dentro com todo o processamento, né? Que eu fiz. Vamos ouvir com o processamento. Sem o processamento que eu fiz no bus. Com. Parece pouco, né? E realmente é bem sutil. Então, o que eu queria dizer é, a minha gravação, ela é basicamente a minha mixagem. O que eu fiz aqui com o plugin é muito pouco, eu tô alisando, não posso considerar isso. O baixo tem um processamento que eu considero mais considerável, mas no acordeon eu não fiz nada. Tem um reverbzinho, que eu usei aqui, um Relab. No baixo eu usei o mesmo reverb, em todos, a intenção era criar uma unidade, então em todos os instrumentos eu utilizei esse mesmo reverb, que é um reverb barato, da Relab, super barato e muito bom, né?
um Léxico 480, não tem todos os parâmetros da versão full, mas é suficiente para muita coisa. Eu tenho o da Universal Audio, completão, e acabo muitas vezes utilizando esse porque ele é suficiente para mim. Então, vou colocar aqui o reverb também, para vocês ouvirem. Eu fiz uma equalização no reverb, depois no fim, ó lá, ó, tirei grave e altas e soa assim. Opa, deixa eu habilitar a mandada. É muito sutil, gente, muito sutil. Então, agora vamos passar para a voz. A voz, quando eu fui gravar a Luísa, eu ia utilizar um microfone condenser, o Soyuz 017, que eu já tinha utilizado em outras gravações com ela e que soou muito bem, ela ficou muito feliz. E aí, na hora que começou, eu fiz assim, não, peraí, eu vou mudar aqui. Aí ela ficou até estranhando, assim, tava tudo bem. Eu fui e coloquei o Warm Audio WA44, que é o microfone de fita. E na hora que ela começou a cantar, ela já deu risada. Ela fez assim, pô, Pablo, é isso aqui. Ela ia gravar uma música pra ela no outro dia, depois dessa gravação, e ela já falou, ó, eu quero esse microfone aí. Porque ela queria ter um corpo na voz, né? E dar uma veludada nas altas. O microfone de fita, ele tem altas veladas comparadas com o condenser, tem muito menos transiência, os S's, é tudo muito mais macio, né? Lógico que não vai funcionar em qualquer contexto. Se você está fazendo música hiper, ultra pop, você precisa de um negócio que seja crisp, como os americanos falam, né? Mas aqui eu não tô nesse contexto, então eu coloquei um negócio darkzeira mesmo, né? Vamos ouvir a voz sem processamento nenhum. Vamos colocar, eu usei um 1176 plugin. Para dar uma controladinha no pico, uma coloridinha a mais, pouca coisa. E por último tem um FabFilter Pro Q4. Segurando essa região aqui, que é basicamente uma região que tem uma parte assim da voz que, não sei, me pareceu que poderia, que eu cortando um pouquinho e dessa maneira aqui com equalização dinâmica, não faria mal. Assim, talvez não faça tanta diferença, mas também não seja algo que... E lembrando, gente, isso aqui foi o que eu fiz na hora, eu fiz essa mixagem assim que eu terminei de gravar. Foi muito rápido, porque a gente não tinha tempo, precisava fazer isso, e eu fiz isso basicamente em 20 minutos. Tudo que vocês estão vendo aí eu fiz em 20 minutos. Então, a decisão que eu tomei naquele dia, talvez eu não tomasse hoje, mas eu ainda gosto do que eu ouço. A voz também tem um reverb, o mesmo léxico, certo? E o mesmo procedimento de equalizar o reverb. Eu sempre equalizo os meus reverbs. Eu não deixo frequência que eu não quero, que eu acho que vai mascarar, né? Tipo, grave no reverb. Eu não curto muito deixar isso, não. Então, geralmente eu corto. Depende da circunstância. Eu passo pro violão, que pra mim, aqui foi o lance. Quando eu fui gravar o violão, se vocês prestarem atenção nas imagens, vocês vão ver que tem o Schweppes, a canetinha, e tem o R84 também, né? Só que eu coloquei o R88, perdão. O R88 lá, pensando assim, bom, eu acho que eu vou gostar de usar ele no violão, mas ele, como o microfone, são 2 microfones figura 8, ele capturou muito baixo. Então, ficou um negócio assim, poxa, não deu para usar muito bem. Então eu peguei um só dos lados do violão, que é esse aqui, ó, que tá escrito aqui, ó, rum, violão e bass. Esse lado, ele tava mais ou menos assim, apontava pro violão e pro baixo. E o outro microfone tava apontando para uma direção que era basicamente ambiência. Não tinha, os instrumentos não estavam posicionados de maneira que aquele som era um som direto.
Esse que eu deixei aqui, ele tá de uma maneira que ele tá apontado pro violão e apontado pro baixo, porque o baixo estava na diagonal em relação ao violão. Dá para perceber isso no vídeo também. Então, esse canal aqui, que eu vou dar play para vocês agora, né, ele é basicamente só uma ambiênciazinha. Então, como vocês podem ver, ele tem o baixo e tem o violão. É um som velado que eu fiz umas coisinhas aqui, né. Eu tirei um pouquinho. Sempre notem também a quantidade de equalização que eu uso subtrativa, né. Geralmente eu tô abrindo espaço para as coisas e não tô puxando nada. Ó. Ele tá muito mais próximo do violão, então eu tô usando ali esse shelf aqui dinâmico, basicamente para controlar o violão. E tenho, depois desse plugin, um outro plugin aqui, Tonal Balance Control da Isotope, que olha o que ele tá fazendo. Basicamente nada. Eu coloquei isso aqui, não sei porquê. Eu acho que ele não tá fazendo algo que seja muito proveitoso, não. Vou deixar aí, mas não sei por que eu usei isso na hora, não me lembro. Agora vamos pro o microfone que eu escolhi para ser o microfone do violão, que é o Shure com cápsula MK4, cardioide. Bom, o que é que eu fiz aqui? A princípio, eu pensei, poxa, eu vou colocar vou usar um Shure só no violão, porque o violão vai ser mono. Esse R88 que eu tô botando aqui, ele vai estar próximo do violão, talvez eu use ele como parte do som do violão, mas eu já sabia que ele ia ter o vazamento do baixo também, porque o baixo e o violão foram gravados ao mesmo tempo, né? Então, eu acabei utilizando só o Shure como o som principal do violão, e aí depois na mix eu senti falta. Eu fiz uma mix, essa em 20 minutos, e na sequência, logo assim, horas depois, eu fui ouvir de novo e fiz, pô, eu tô sentindo falta do violão em estéreo. Então, o que é que eu fiz? Eu tenho primeiro equalização, mesmo tipo de equalização que tá no R88 que eu usei para pegar um pouquinho de uma textura diferente, um som mais velado. Notem que você ouve baixo também, tem vazamento, certo? Na sequência, um LA2A, Grey. Beliscando o compressor e para criar textura, harmônico, né? Esse tipo de compressor opto e valvulado, ele traz essa coisa de riqueza harmônica, né? Então era o que eu queria dar uma enriquecida no violão, no som do violão. Na sequência temos SUF. Esse preset aqui é para remover um pouquinho de arrastado, de barulho de corda. Vamos ouvir com. Nota que não tá comprometendo em nada o timbre do violão, mas o que eu tô ouvindo aqui, e o que eu tava ouvindo na época também, eu notei que eu posso dar uma controladinha, que não é necessariamente nessa parte, é em outra parte da música que isso pode estar me incomodando mais. Aqui, eu não tô vendo tanta diferença, e eu tô usando também aqui, ó, com um parâmetro muito 2.2 é pouco, sabe? É pouco processamento. Isso aqui vai até 18. Então, eu tava com 2.2, né? É sutil, apesar de eu estar aqui na banda, né? E no kill aqui, com o Q mais fechado e uma sensibilidade alta, né? 9.5 dB. Mas ele tá agindo de maneira assim, que não é tanto. E aí, para transformar o violão no sinal estéreo, eu utilizei esse plugin aqui da Brainworks, plugin antigo, mas que inclusive eu
nunca paguei por esse plugin, acho que ele é de graça até hoje. E ele está simplesmente transformando o sinal de mono para estéreo. Mas aí, gente, ele está transformando o violão em estéreo e o vazamento de baixo também. Então eu tive que ouvir isso dentro de um contexto para saber se estava funcionando. E para mim funcionou, certo? Então isso é basicamente o que eu fiz no violão. Tem mais um plugin aqui que é um Pultec, onde eu estou cortando frequência alta. Então eu quis dar uma controladinha nas altas, porque como eu ia sair do computador e passar por outboard aqui, eu já sabia que no outboard eu ia fazer uma compensação de equalização, ia puxar a equalização geral, né? Eu mandei tudo num canal estéreo aqui pro SSL Fusion e pro Bus Plus, né? Que está insertado no SSL Fusion. Então eu cortei um pouco das altas. Eu não sei se eu fiz isso depois que eu joguei para fora do computador ou se eu fiz antes, mas é basicamente por isso. E aí, vamos agora botar tudo para tocar antes de eu tirar a mix do computador. Isso aqui era o que a gente tinha em termos sonoros. Vamos ouvir aqui. Opa, vamos ouvir aqui com... Então, gente, notem que o que tem aqui, na verdade, não é, assim, tão diferente, tão absurdamente diferente do que eu tinha como material cru. A mix começa na gravação, gente. Começa no arranjo, na performance das pessoas, né? E a mix é para ser algo, digamos assim, que é um processo... Nesse caso aqui, do que eu fiz muita coisa, quer dizer, alguns movimentos que são equalização corretiva, alguns movimentos que têm a função, sim, de alterar um pouco o que foi gravado, no sentido de trazer um surrealismo, né? Tipo, o violão foi gravado em mono, eu quis depois em estéreo, usei um plugin para fazer isso. O baixo não foi gravado com aquele transiente, eu poderia ter usado um microfone que tem mais transiente do que o Audio-Técnica 5047 que eu utilizei, os dois, né, para gravar o baixo. Mas o 5047 tinha uma rejeição do violão muito boa. A escolha que eu fiz na microfonação depois me levou a apelar um pouquinho para ter o transiente, sabe? Mas foi tudo, assim, a gravação, a circunstância da gravação, foi tudo uma correria para o festival da Rádio Educadora da Bahia. Nos 45 do segundo tempo, né, para poder inscrever em cima da hora do prazo encerrar. Então foi o que deu para fazer naquele momento, né? E eu tentei fazer de uma maneira em que desse para garantir um resultado, né? Aí, saindo essa mix do computador, eu tenho esses dois processamentos aqui. Vocês estão vendo, essa faixa aqui é o Fusion, que está aparecendo aqui no vídeo esse tempo todo. E um pouco acima dele tem o Bus Plus. E o resultado, quando a gente saiu do Fusion e do Bus Plus, foi esse aqui. Eu não tenho exatamente as configurações que foram utilizadas quando fiz esse processamento, porque eu esqueci de tirar foto, de registrar. Então agora não faz sentido eu tentar emular aqui para vocês. Mas basicamente os parâmetros do Fusion são: o Vintage Drive estava desativado porque ele é um pouco ruidoso, então só dá para utilizar em material que tem muita pressão sonora, ou em estágios da mix. O Violet EQ, geralmente eu uso como tá aqui. Eu corto um pouquinho do grave, difícil eu dar grave, mas eu geralmente dou um tapinha nas altas. Eu gosto muito desse equalizador aqui, de como ele funciona para isso. O compressor de altas frequências eu não estava utilizando. Acho que se eu utilizei, foi muito pouco, mas acho que eu não estava utilizando. E o Stereo Image eu estava utilizando, sim. E abrindo um pouquinho, exatamente como está aqui. Essa configuração aqui é geralmente como eu utilizo, certo? Agora, o input e o output, eu não sei como eu estava usando. E tem um outro detalhe, vocês estão vendo esse botão aqui, insert, né?
O que é que ele faz? Aqui ele tá azul, porque se eu deixo ele dessa maneira aqui, ó, peraí, pronto. E quando ele tá branco, ele funciona como um insert normal. Quando eu deixo ele azul, ele funciona como um insert mid-side. Então, o Bus Compressor, o SSL Bus Plus, está insertado no Fusion e antes do equalizador. Então, ele estaria mais ou menos aqui, ó, antes do equalizador. E o que é que está acontecendo aqui? O meio, né? O que está no centro, o que está nos dois lados em volume igual, né? Que é isso que a gente chama mono. O que é mono tem uma compressão, ou seja, o baixo está sendo comprimido de uma maneira e o que está nas laterais está sendo comprimido de outra maneira. Então, o compressor é mid-side, ele já é mid-side. Eu poderia simplesmente ignorar o insert mid-side daqui e utilizar o mid-side lá no compressor. E vocês estão vendo lá que ele está em dual mono. Então, esse modo dual mono me permite fazer isso que eu acabei de falar para vocês. Tem uma compressão diferente nas laterais do que eu tenho no centro. E o Bus Plus também tem um equalizador dinâmico. Eu não lembro se eu estava utilizando. Às vezes eu utilizo, às vezes não. Mas eu não lembro se estava utilizando. Vamos ouvir o resultado da mix do Bus Plus, certo? Isso aqui foi gravado depois que eu joguei tudo para cá e voltei pro computador. Então aí, o que vocês notam é que o que realmente deu tamanho e um pouco mais de volume foi esse processamento externo. Podia fazer isso com plugin? Podia. Não vou dizer aqui para vocês que não dá para fazer com plugin. Mas para mim, para o meu workflow aqui, eu gosto de trabalhar assim. E eu chego nos resultados mais rápido, os resultados que eu quero obter, mais rápido e com mais prazer do que com um plugin. Para quem trabalha com mixagem e quer investir em outboard, o investimento mais lógico assim é você ter um processamento para o seu bus de mixagem. Você processar tudo individualmente em the box. Porque se você quer mandar tudo para fora, aí você tem que lidar com várias outras coisas, tal. E você faz uma conversão só, né? Senão, às vezes a pessoa tem um hardware e quer usar em tudo, aí fica fazendo print daquele hardware em todas as coisas, né? E aí, às vezes, é um processo um pouco cansativo. Então, eu tenho esse processamento aqui para usar no bus de mixagem, ou no bus de bateria, ou às vezes não uso. Na maioria das vezes eu uso. Mas o que eu queria deixar claro é que ele é responsável. O que é que você fez aí que realmente fez uma diferença, que você julga que tem uma diferença no resultado final? É isso aí. E tem na masterização, que eu não fiz nessa sessão, eu fiz em uma outra sessão, e que eu não estou achando, e por isso eu não vou mostrar para vocês, tem um Ozone, mas eu sei o que eu usei. Um plugin da Universal Audio, o ATR-102, eu uso muito esse plugin, é um simulador de fita, posso até abrir aqui para vocês verem, ó, como é que ele é assim, ó. Aqui, pronto. É esse plugin aqui. Ele existe também no modo nativo, né? Esse aqui roda através do processamento da Universal Audio, mas tanto faz usar um ou usar outro. Os presets é que são ligeiramente diferentes. Se não me engano, não sei se em alguma atualização isso já está... Mas no começo, os presets que tinham aqui eram diferentes dos que tinham na versão nativa. Esse plugin e o Ozone foi o que eu utilizei na Master. E no Ozone eu estou usando nada daquelas ferramentas de inteligência artificial. É basicamente o limiter, que eu gosto bastante do limiter da Ozone. Eu tenho o FabFilter também, o Pro L2, mas ultimamente tenho gostado mais dos resultados que o Ozone me dá. Tem uma quantidade considerável de plugins, mas vocês estão vendo que o que eles estão fazendo não é nada absurdo. Eu não estou mudando drasticamente o equilíbrio tonal das coisas. Eu não estou pegando algo que eu gravei que está sem agudo e trazendo agudo pra caramba, ou algo que tem agudo demais e eu tô tirando demais. Então, é uma coisa assim, a escolha dos microfones, né? A escolha
do preamp que eu vou ligar aquele microfone, porque, o preamp é mais importante que o microfone? Não, não. Mas é importante sim, sim. Eu utilizei preamps aqui para gravar a maioria das coisas. O R84, ele foi ligado no pré da própria AEA. Mas as outras coisas, tudo foi ligado em pré-Neve. E, cara, é a minha sonoridade predileta. Para ter tamanho no som, para ter maciez, para ter uma resposta de transiente quase como comprimida. É quase como usar compressão antes de usar compressão, mas sem lenhar, acabar com a dinâmica, sabe? É algo assim muito sutil, mas ao mesmo tempo tem uma coisa ali que é especial para mim, sabe? Eu gravo com esse tipo de preamp há muitos anos e eu nunca vou ficar sem, porque o som para mim é muito bom. Eu agradeço muito a quem chegou até essa parte do vídeo. Queria agradecer os comentários dos outros vídeos, as visualizações. Muito obrigado a quem está interagindo aqui. Eu fico muito feliz de saber que tem outras pessoas interessadas naquilo que eu considero que é mais essencial do que truques de mixagem, presets de mixagem. As pessoas que estão interessadas em saber como é que o processo pode funcionar. Essa é uma maneira de trabalhar, né? Não existe só essa maneira que eu trabalho, né? Não é uma maneira que eu sei que é viável para todo mundo, compreendo isso. Às vezes tem alguns comentários que sempre tocam nesse assunto, mas a intenção, gente, não é mostrar para vocês aquilo que vocês podem ver em todos os canais aí. Eu tô tentando mostrar para vocês como é que alguém que vem de uma realidade similar à de muitas pessoas aí, tem um home studio em que eu tinha uma Sound Blaster Live, eu comecei com uma Sound Blaster Live, um pré-mix 100 da Behringer e um B2 Pro, gravando num quarto de apartamento, sem tratamento acústico nenhum, sem isolamento. Fui fazendo aquilo e as coisas foram até estarem onde eu tô, a forma como eu tô trabalhando hoje. Então, para quem se identifica com esse tipo de gravação, com esse tipo de música, né? Porque eu trabalho assim, porque a música que eu admiro é gravada dessa maneira, com pessoas tocando juntas, com pessoas que tocam uma música inteira sem errar, sem negócio de eu preciso emendar. Pessoas que estão muito interessadas em curtir a performance e não só o resultado final. Pessoas que, digamos assim, enquanto a pessoa está tocando ali, ela está curtindo tocar a música. Ela está curtindo a qualidade da monitoração que ela tem no fone. Ela está curtindo o som. Então, se eu não conseguir prover para essas pessoas algo que inspire elas, por que elas vão vir aqui? Entendeu? Porque elas se gravam em casa. Todo mundo se grava em casa, né? Assim como muita gente aí está se gravando em casa, a maioria dos músicos com quem eu trabalho também tem condição de fazer isso. Então, qual seria o motivo para ter essas coisas? Mas a conta, será que vale a pena, tal? Vou repetir aqui pela última vez. Esse canal não é um estímulo para ninguém gastar dinheiro nessas coisas. Isso aqui não é garantia de nada. Você precisa ter essas coisas, ter talento, ter uma boa rede de relacionamento. As pessoas precisam querer trabalhar com você. E só talento e equipamento às vezes não é suficiente, entendeu? Às vezes as pessoas preferem trabalhar com o amigo, sabe? Mesmo o amigo tendo menos recurso e menos talento do que outra pessoa. Então, são muitas variáveis, né? Isso aqui é o meu caso. E vou repetir, o canal, ele tem um cunho que é, digamos assim, de mostrar um outro lado, um outro tipo de música e como eu faço ela aqui. Quer dizer, eu faço não, né? Como é que eu ajudo as pessoas que vêm aqui gravar a fazerem essa música, né, se tornar audível para as outras pessoas. Um abraço e até o próximo vídeo.